Por quê? Olha o desdobramento disso. Já vou dar uma prévia. Se, vou fazer aqui, Jesus paga a condenação do pecado. Jesus é condenado. Significa que sobra o que para mim? Sobra a condenação para mim? Não. Se eu me arrependi e coloquei minha fé em Jesus, está anulado. Agora, se não há um Jesus que sofre a punição do pecado, que garantia eu tenho de que eu posso chegar diante de Deus? Então eles creem numa salvação pelas obras. Só que eles são desencorajados a presumirem certeza de salvação. Porque Allah é tão distante que você ofende ele presumindo que ele tem que fazer alguma coisa. Então você precisa se esforçar, tudo aquilo que a gente viu anteriormente e muito mais, para ter uma vida que na balança, o que você fez de bom, pese muito mais do que aquilo que você fez de mal. Então ele vai lá e apaga, e é o que você fez de bom, ganha no final, se ela estiver de bom humor. Não existe algo como segurança de salvação, não existe algo como paz, não existe algo como presumir. É uma tensão constante. Não há limite de obras, né? Não há limite. E a gente peca sempre. Cobrança. Então entende como é triste imaginar viver assim? Você ter que se salvar pelo seu próprio esforço, não há paz. É lógico que existem muçulmanos que são alegres e tal, mas não é difícil você imaginar alegria, tranquilidade, porque nós cremos que Jesus Cristo pagou e nós somos aceitos. A gente se arrepende e busca agradar a Deus, primeiro, porque Ele coloca essa vontade em nós, segundo, porque nós somos gratos pelo que Ele fez. Para o muçulmano, não. Ele é grato por existir e por tudo que Allah dá, porém, ele precisa correr atrás. E se o score dele estiver baixo, ele está lascado. É difícil isso. É difícil pensar sobre isso. Então é uma tensão, é opressivo isso. Você pensar que você não pode presumir ser aceito pela entidade distante que você crê. É tão ruim quanto crer que não há Deus nenhum. Porque se tem um Deus, mas eu não posso confiar nele, porque ele pode dar um chilique qualquer hora e me mandar para o inferno. Ao mesmo tempo, se não tem Deus nenhum, aí eu estou lascado, porque eu vou ter que achar um sentido para a minha vida. É muito diferente, por isso que eu falei, é parecido, mas te joga em lugares diferentes. Então não existe esse conceito de misericórdia? Existe, porque tem gente que vai para o céu. Só que você não presume isso. Você não presume que você vai obter. Você obedece, mas você não pode esperar necessariamente que você vai ganhar misericórdia. Sua obrigação é obedecer e torcer para dar certo. Sabe quando você responde assim mais ou menos a prova e você torce para a professora entender o que você quer que ela entenda? É tipo isso. É você correr atrás do próprio rabo. É você viver em constante tensão. Então, mas a gente está falando que existe o conceito de céu, o conceito de inferno. E é até legal que no livro ele cita o conceito de inferno como, para um povo que vivia no deserto, a Península Arábica é deserto. Para um povo que vivia no deserto, qual que é o item mais importante para quem vive no deserto? Água. Certo? Aí você pensa, qual é a maior punição que pode existir? Ficar sem água, certo? Não. A maior punição é você ficar sem água, você encontrar água, mas ser uma água ruim, podre, e você ver e não poder beber. É o que alguns estudiosos falam que vai ser o tipo de punição que terá no inferno. Não é você não ter, mas é você ter algo que você chega perto, mas não chega lá. Sabe aquele quase? Aquele não passar no concurso por meio ponto?
Se fosse 5 pontos, você ficava quieto. Se fosse 10 pontos, você ficava quieto. Mas meio ponto, e aí você fica pedindo a Deus para alguém desistir. Imagina viver assim eternamente, com esse senso. É lógico que é uma brincadeira, mas só para a gente descontrair. Então Alá dotou os seres humanos com capacidade de conhecimento por meio da razão e dos sentidos. Então, os estudiosos muçulmanos dizem que isso é muito parecido com o que a gente estudou do naturalismo. Você pode conhecer a realidade de Deus através da razão e dos sentidos. O cristianismo não trata nessa categoria. Ele trata níveis de revelação diferentes. Então nós temos 2 revelações. Quais são as 2 revelações? Geral e Isso. Revelação geral e revelação especial. Mas específica dá certo. Não sei qual é a estrelinha. Existe a revelação geral, a criação, que aponta para um Criador. Existe o rastro. Você vê ordem, você vê plausibilidade. Mas existe uma revelação específica. Eles acreditam que essa revelação ela é plena no Corão, naquilo que foi para Maomé. Mas você pode sim e deve se submeter a Alá só com a revelação geral. No cristianismo isso é mais delimitado e mais separado. Neles é mais misturado essa questão. Então, é diferente quando eu falo que você é um pecador e que você não tem condição de se salvar. E eu falo que você tem que pedir a Deus a condição dele te salvar. Eu entendo que você é incapaz. No islamismo, ele te cobra porque é, acima de tudo, uma questão o quê? Cognitiva. Não é uma questão de transformação da vontade, dos afetos e cognitiva. Você vê que são 2 religiões bem diferentes. Os decretos soberanos de Deus limitam o conhecimento humano. Então é um pouco parecido com aquela coisa de tem coisas encobertas e tal. Olha isso. O certo e o errado são baseados no ensinamento do Corão. Certo? Livro sagrado. Nós temos um livro sagrado, nós acreditamos em revelação especial. Plausível, parecido. Só que o livro sagrado deles não é igual ao nosso. Então, não é totalmente igual. É bem diferente. E, além do livro sagrado, que é o Corão, eles têm os hadiths, que são livros que foram escritos sobre aquilo que Maomé falava e aquilo que Maomé fazia. Então é assim, você tem um livro falando a teoria, e aí você tem um manual de estágio de Maomé, para caso você queira tomar alguma decisão, você fala, o que fizeram até aqui, né? Deixa eu ver aqui que já tentaram antes. E aí é o certo e o errado. E aí você tem as escolas de interpretação que implementam o conceito da Sharia. Quem aqui já ouviu o termo Sharia? Quem? Ninguém ouviu? Não, então menos mal. Existem alguns movimentos conservadores que extrapolam isso, outros que falam de forma coerente, dependendo do lugar do mundo, mas o conceito é: o alvo do muçulmano é implantar a Sharia. O alvo do muçulmano não é pluralismo, não é ter a sua igreja e você que se vire e eu tenho a minha mesquita e boa. O alvo do muçulmano é uma sociedade muçulmana. E inclusive você tem na história, claro, que se você tem uma sociedade muçulmana, e esse é o seu foco, todas as áreas, os cristãos ou judeus, ou quem não for muçulmano, que viver no seu país e tal, ele tem que pagar imposto a mais. E ele não tem direitos iguais. Ele não pode casar com um muçulmano, ou ela. É diferente o negócio. Então você não vê pluralismo. Você não vê numa sociedade islâmica o conceito de tudo tem igual valor. Não, é islamismo e boa. E isso inclui necessariamente as punições previstas no Corão.
E isso inclui as punições de morte para adúlteros, para mulheres que traem o marido, que são pegos em adultério, para homossexuais, cortar braço de ladrão, se roubou uma vez, enfim. Não sei se corta o outro na segunda ou se mata de vez. Sua mão? E às vezes o pé também, que tá bem pouco. Ah, então. Dá pra cortar muita coisa ainda antes de matar a pessoa. O que você vai falar sobre as divisões que estão no islamismo? São grupos mais radicais? Não, isso daí eu não vou falar não. Mais radicais, menos radicais? Por exemplo, tem o Estado Tem Islâmico, muitas divisões. Tem Boko Haram na Argélia. Eu não vou falar porque tem muitas, inclusive historicamente. E eles são apoiados pela liderança? Tem uma liderança islamismo. Então, isso é um pouco parecido com o que aconteceu com a Igreja Católica entre ortodoxa, ocidental, oriental, só que é um pouco mais fragmentado. Um pouco Então, mais radical também. tem os radicais. Eu não acredito que todo muçulmano seja radical, Eu também não. porque existem muçulmanos que não levam ao sério, quer viver a vida dele, enfim, foram influenciados pelo nosso conceito de vida e todo mundo vive a sua. Porém, é muito difícil uma pessoa que viveu num ambiente muçulmano, que não conheceu um cristão, não conheceu nada, a não ser o que ele ouviu da sociedade ocidental, que considere normal que haja isso daqui. Então, por exemplo, a Bíblia é proibida. Os países onde tem maior perseguição do cristianismo no mundo são muçulmanos. Você não pode ter acesso à Bíblia, você é preso. Esse irmão Mehdi, no testemunho dele, ele fala, se ele voltar ele morre. Aí é engraçado que aí as pessoas pensam, tá, mas o cristianismo no passado e tal, a igreja católica, tá, beleza, hoje, quantos lugares que o cristianismo é a maioria que você vê pessoas sendo mortas? Falar assim, você não é cristão, vai morrer, estatisticamente. Então você tem duas dinâmicas de mundo. Uma concebe que haja diferença, a outra não concebe que haja diferença. Ela tolera a diferença. São coisas diferentes. Uma coisa é eu tolerar a sua existência, porque eu não posso impor. Outra coisa é eu poder impor e te aceitar alegremente. Então, países que têm uma maioria muçulmana, você percebe que são bem diferentes. O que não quer dizer que nós, como cristãos, e a gente vai chegar lá daqui a pouco, não devamos pregar o evangelho para eles. Não devamos pagar o preço de ir e falar. E é engraçado que ele fala, né, sobre a onda de muçulmanos vindo para o ocidente e tal, e fala, a gente não está indo até eles, Deus está trazendo eles até aqui. E aí? E é um questionamento para nós. E num outro vídeo do 2 Dedos de Teologia, eu nem sou tão fã assim, vejo tudo, mas hoje eu vi 2 e são bons, então eu recomendo. O líder da MEAB, ele, na verdade os dois líderes, né, na época, acho que foi em 2017 que gravaram, ele fala sobre, no momento que veio, que começou, acho que foi em 2013, 14, 15, alguma coisa assim, não lembro, mas foi um desses 3 anos, que vieram pessoas fugidas, quando começou aquela movimentação louca de Estado Islâmico, não sei o que, ele falou, nós recebemos 3 famílias, dava umas 12 pessoas. E ele falou, nós recebemos, ajudamos, algumas até voltaram e tal. Ele falou, mas se tivesse algum terrorista, a gente não estaria aqui. O cristianismo faz a sua parte e aceita pagar o preço. Simples. Então, a nossa maneira de defender o que cremos não é matar e arrebentar e quebrar todo mundo. É diferente. Existem escolas e existe o aval do que seria bíblico para nós, para eles implementarem isso. E a gente vai chegar na esperança futura deles, que é diferente da nossa. Por quê? Eles têm uma esperança futura. O cristão tem uma esperança futura. Qual é? Céu. Qual que é? Céu. Alguém aqui tá dormindo? Tem alguém acordado? Alguém tem dúvida aqui? Alguém que professa ser cristão tem... Espero que não.
É o céu. Nós cremos no céu, certo? Beleza? Tá na Bíblia, tranquilo. Eles acreditam que é um céu. Mas esse negócio de tudo vai dar certo quando Jesus voltar, negativo. Eu estou aqui agora e eu tenho que implementar esse negócio aqui agora, começando da minha vida. São perspectivas diferentes. Eu vou esperar Jesus voltar e Ele é o juiz. Ele é o perfeito juiz, cristão. Eu trabalho em nome do juiz e eu vou implementar aquilo que o meu Deus diz a todo custo e a custo próprio. São duas perspectivas diferentes. São duas perspectivas de juízo final diferente. Porque em uma, eu estou disposto a colocar tudo de mim. Na outra, eu estou disposto a confiar completamente naquele que fará. E eu posso ou não colocar tudo de mim. Tem pessoas que acreditam de fato no céu e não está nem aí. Está vivendo a vida como se fosse viver para sempre. Que não é o ideal bíblico. Mas nós não somos encorajados como cristãos a sair matando todo mundo. A implementar um Estado cristão igual o Estado Islâmico e sair dando tiro na cara de todo mundo e... eu discordo, pá! Então são duas perspectivas de mundo bem diferentes. Quer dizer que todo mundo pensa assim? Não. Quer dizer que todo mundo é um terrorista em potencial? De jeito nenhum. Mas quer dizer que o livro sagrado deles não diz ame ao próximo como a ti mesmo, se necessário morra. Não diz perdoe o seu inimigo. Então você está trabalhando com duas cosmovisões diferentes, que vão ter desdobramentos diferentes. Isso alguns políticos não entendem na Europa, porque eles estão se alastrando e eles vão pro ar. Sim, eles vão se misturar com movimentos políticos. Existe a história. Elas vão votar no líder deles, acabou. Exatamente.